Bom, na época eu estava interessado pela política e o ITA era uma escola que era um tanto quanto isolado do mundo, né? Era um regime muito duro de estudos. Tinha professores que achavam que era normal estudar 16 horas por dia, né? Tinha um professor, por exemplo, que era do MIT, né? Era brasileiro, mas estudou lá, lecionou lá, e achava, não, estudar 16 horas é necessário, né? E alguns outros achavam a mesma coisa, né? Então você não tinha espaço para se interessar por outras coisas, né? Tinha outros que eram um pouco mais abertos, né? Mas tinha também, por exemplo, eu me lembro que tinha um aluno padrão, que depois veio a se tornar brigadeiro. Ele dizia, nós não devemos assistir filmes que tragam problemas, né? Tem que ser coisa leve, que distraia. E você pondo minhoca na cabeça, né? É claro. Quando o jornal para de circular, o que substitui para comunicar ou para a Polop se comunicar? Então, fechado essa possibilidade, saíram alguns boletins mimeografados internos, né? Mas depois foram publicados jornais num formato, esse aqui é mimeografado, mas um formato um pouco menor até, que era feito em linotipo, né? Se comprou uma pequena Minerva. Isso já para frente. Isso já. Logo depois do golpe saiu Política Operária, esse formato aí, né? Isso. Mas não era mimeografado, era feito em linotipo. Esse é mimeografado. Esse é mimeografado. Você participava dessa operação? Quando se tornou mimeografado, eu cheguei a participar. Onde é que funcionava? Como é que funcionava isso? Era na casa de alguém? Como é que era? Em geral era na casa de alguém, né? Uma pessoa que não tivesse militância de massa, né? Era resguardado mesmo do restante da organização. Aí ficava a máquina sob a guarda deles e a tarefa dessa pessoa era fazer a impressão, né? E havia um esquema que isolava a gráfica do restante. Como é que era esse esquema? O esquema era um responsável para coletar esse material, levar as matérias, depois pegar o material pronto e um esquema de distribuição, né? Mas tudo era feito de tal modo que ninguém conhecesse o local da gráfica, né? Nem tivesse apenas alguns que faziam esse contato para distribuição. Você fazia esse contato? Eu participava desse esquema, né? E o jornal, ele circulava nacionalmente. Bom, o PCdoB montou a guerrilha de Araguaia, mas o PCB, por exemplo, que estava fora desse esquema, também sofre a repressão, né? E a Polop também não escapa. O trabalho que nós desenvolvíamos depois do AI-5, era de procurar organizar o que existia de esquerda, os contatos que tinha, e também de procurar nos ligar à classe operária, né? Como é que você trabalha em salvar os materiais escritos, vamos assim dizer, a imprensa clandestina da Polop? Então, a imprensa, no início não foi nenhuma orientação da organização, né? Mas a gente vai militando, colecionando documento e tal, né? E eu tinha, vamos dizer, juntado os documentos, né? E volta e meia havia uma solicitação, você tem tal documento? Eu sempre tinha, né? Você, só uma curiosidade, você juntou durante a sua militância política? Isso. Era meio perigoso ter essa documentação toda, essas publicações ou não? Não, é claro que era perigoso, né? Então, na medida do possível, a gente procurava deixar
com gente que não estivesse envolvido na atividade que expunha, né, publicamente a pessoa. Então tinha simpatizantes, vamos dizer, da política operária, que concordavam com a orientação, mas que não tinham condições de atuar. Aí esse pessoal ajudava a guardar o material, né. Coincidiu que na época que eu fui preso, a gente estava juntando material para organizar, né? E eu estava fora de casa já, né? Eu estava nessa casa organizando material, eram malas e malas de material, né? Aí quando teve a queda, né, do morador da casa, né, nós conseguimos tirar o material e deixar na casa de um simpatizante. Quer dizer, foi 1 ou 2 dias antes de eu ser preso. E aí depois que saí da prisão, nós montamos um esquema para fotografar, né? Fotografar e destruir o material que era muito volumoso, né? Então, com mais 2 companheiros, né, nós montamos um esquema que, na verdade, era uma coisa simples, era uma máquina fotográfica, né, Açaí Pentax, com motor drive, né, aquele que permite tirar rapidamente sequências, né, de fotos. E para revelar o filme, nós montamos também um laboratório, que na verdade era um tubo de plástico grande, né, de uns 2 metros, 2 a 3 metros, né, e um carretel também feito com tubos de plástico para enrolar o filme, né. Aí a gente já tinha certo conhecimento de como revelar um filme, como fixar um filme, né. Aí compramos rolos de filme, cada carretel desses aceitava 7 metros de filme, né. Aí fomos fotografando, página por página. Isso em que ano, mais ou menos? Isso foi em 75. Ah, já desde... né? Mas eu tenho a impressão que foi mais adiante, depois. Mas aí, à medida que a gente ia revelando, nós víamos se o fotograma estava bom ou não. Se estivesse bom, destruía o material. A gente picava e queimava, né? Ou então usava soda cáustica, né? E, bom, aí com isso a gente conseguiu reduzir todo o arquivo a uma 007, né? A uma mala.